O trabalhador brasileiro O Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil decreta. Artigo 1º. Fica proclamada, provisoriamente e decretada como a forma de governo da nação brasileira, a República Federativa. Artigo 2º. As províncias do Brasil, reunidas pelo laço da Federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. A proclamação da República se deveu a duas forças muito diferentes do ponto de vista social e do ponto de vista ideológico. Uma dessas forças era representada pelos partidos regionais. O principal partido regional era o Partido Republicano Paulista. Essas elites estavam muito mais preocupadas com os seus interesses em cada região. Qual era o sonho, digamos, da elite paulista, para simplificar, ou das grandes elites regionais? Era fazer uma república que fosse pouco centralizada. Quer dizer, em que o poder dos estados se tornasse muito amplo. Já os militares, que foram a outra força que deu origem à república, tinham concepções diferentes dessas elites civis. Era a ideia de uma república centralizada, muitas vezes mais autoritária. Os militares estavam muito mais preocupados com a unidade nacional. Essa luta foi ganha pelas elites civis. Nos primeiros tempos, os militares predominaram. Basta se pensar nos governos de Deodoro e Floriano. Mas logo depois se formou uma república civil. A maior prova de que as elites civis triunfaram é a Constituição Republicana, que foi aprovada em 1891, que era o modelo da República Federativa. Isto é, o Brasil ficava dividido em vários estados e reunido numa federação desses estados. E, além disso, essa Constituição, seguindo bastante o modelo americano, criou uma divisão de 3 poderes, pelo menos na teoria. Esses 3 poderes eram o poder executivo, que executa as leis, ou que encaminha leis para o Congresso, o poder legislativo, que faz as leis, a Câmara dos Deputados e o Senado, e o poder judiciário, que julga o conflito entre os cidadãos, ou então interpreta as leis, interpreta a Constituição.
O que a Primeira República fez, em continuação com os últimos anos do Império, foi manter o voto só para as pessoas alfabetizadas. Mas, ao mesmo tempo, abriu um instrumento que, vamos dizer assim, convidava à fraude eleitoral. Esse instrumento era a inexistência do voto secreto. Como o voto era aberto, todo mundo sabia o voto de um determinado cidadão, a possibilidade do cidadão ser pressionado a votar em determinados candidatos, sobretudo no campo, era muito grande. O Brasil do século XIX, fim do século XIX, não era muito diferente do Brasil de hoje em termos geográficos. Só que havia vastas regiões do Brasil que não estavam ainda ocupadas. Elas estavam delimitadas, estavam no mapa, mas não havia uma ocupação real. Caso, por exemplo, até do oeste de São Paulo, que tinha regiões ocupadas por índios, coisa que pouca gente sabe no início do século XX. Há uma frase muito comum nessa época da Primeira República, fim do século XIX até 1930, de que o Brasil é um país essencialmente agrícola. Quer dizer, vamos nos fixar em atividades agrícolas e vamos esquecer tudo mais. A Primeira República baseou-se numa agricultura destinada à exportação. Todo o eixo, vamos dizer assim, do crescimento econômico estava voltado para a produção de determinados bens que seriam vendidos no exterior. Do ponto de vista da população, da produção, houve um grande impulso da região centro-sul e do sul do país. O centro-sul, basicamente, por causa do café. E o sul, por causa da instalação da pequena propriedade, que foi uma coisa muito característica do Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. A partir de 1880, por aí, surgiu a produção de borracha. A produção de borracha ocorreu principalmente na região da Amazônia e, por algum tempo, trouxe uma grande transformação naquela área. A borracha, até 1910, mais ou menos, foi o segundo produto de exportação brasileira, depois do café, e superou, portanto, o açúcar. A borracha gerou uma riqueza muito grande, porque havia uma busca enorme de borracha, primeiro pela entrada da bicicleta, o pneu de bicicleta, pneu de borracha para bicicleta em larga escala, e depois com o surgimento do automóvel. A paisagem do norte do país mudou muito com a borracha, porque aquela riqueza concentrada permitiu um desenvolvimento econômico nas mãos de uns poucos e, sobretudo, uma alteração da fisionomia urbana de Manaus e de Belém. Até que surgiu a grande crise da borracha. A grande crise se deu aí por volta de 1910, quando as plantações inglesas na Ásia, na região da Malásia, começaram a concorrer fortemente com a borracha brasileira. Havia regiões do Brasil que progrediam muito, mas havia também amplas extensões no campo que eram extremamente pobres,